Opa, aqui mais um react pra vocês. Faz tempo, né, que eu não trago. Ou não, não sei. Acho que é porque eu não posto muito vídeo. É vagabundice minha mesmo. Mas enfim, um vídeo interessante aqui do Inferno de Dante. Top 10 personagens femininas dos animes barra mangá. E ele já deixa claro, né, que no caso é o dele. Eu gosto desse formato de vídeo dele, que ele pega, faz um top 10 ou faz aquele quadro, né, como criar tal coisa, que ele viu execuções boas, assim, nas coisas que ele consumiu. E... assim, eu não sou um grande fã dele, mas eu não acho os vídeos dele ruins, assim, sabe? A maioria eu acho muito bom, só que eu não sou um fã acerrido dele, sabe? Mas aqui é um tópico interessante, eu gosto mais de personagens femininos, se você quer saber o porquê, tá no outro canal da desenho, mas basicamente eu fui tendo contato com várias personagens femininas que eu gostei tanto, assim, e acabou meio que se tornando minhas favoritas, assim. Então se você pegar lá Meu Mal, ou se você perguntar quais os personagens que eu mais gosto, assim, a grande maioria vai ser personagem feminino, por várias questões. Envolvendo não só a escrita delas, mas também questão da simbologia feminina. Eu acho que tem mais espaço para experimentação e existem mais manifestações, vou dizer assim. Mas enfim, eu fico pior a cada dia, eu já não falo bem. Aí eu fico sem gravar pior ainda. E essa luz aqui em cima destrói meu rosto, aí que eu fico horroroso também, parecendo um bicho papão. Mas enfim, eu vi a thumb, eu vi que tem a mina do Pompom, eu não conheço. No caso, eu li Pompom, só que eu não li todo, só li o comecinho. Tem a Jolene, que eu também não vi Jojo, só vi o comecinho e depois dropei. E a Makima, que eu conheço bem pra caralho. Mas enfim, eu vi o comecinho desse vídeo um tempo atrás, eu falei, não, vou gravar um react. Aí, agora que eu tô tendo, eu acho, né, que eu vou poder. Vamos gravar aqui e tá em 1.5x, tá? Não tem ninguém pagando, então o vídeo é meu, eu vou botar assim e foda-se. Vamos começar o vídeo, né? Vamos dar play. Olá, tudo bom com você? Eu tô muito bem, obrigado, e tô prestes a ficar melhor ainda porque estamos em mais um Top 10. E hoje é um Top 10 mais do que especial porque vamos falar das personagens femininas dos animes, das mulheres. Isso aqui ele falou, como eu acompanho o canal dele, né? Ele tinha falado antes que queria, acho que perguntar um pouco a opinião de mulheres assim que consomem também, que é meio nerd, pra saber assim a opinião delas sobre o que é uma mulher bem escrita assim pra ela, sabe? Porque a nossa opinião de um homem falando sobre o que uma mulher bem escrita deve ser, sabe? Eu não concordo necessariamente com isso, eu entendo que tipo tem coisas que só a mulher vai sentir, entender assim, ou com mais intensidade, mas, por exemplo, das personagens femininas que eu conheço, a mais bem escrita, sim, é uma mulher. Na minha opinião, é o Mai Kumiko de Bickelphone. É a personagem que, pra mim, é a mais bem escrita que eu já vi. Só que é o seguinte, ela não é bem escrita necessariamente porque ela é uma escrita como mulher, e sim porque ela é uma adolescente. Eu acho ela uma adolescente mais bem escrita que eu já vi até agora. Inclusive, melhor que o Holden Caulfield, de O Apanhador do Campo de Centeios. Eu acho ela uma adolescente mais bem escrita que o Holden, com sobra. Mas eu gosto também do Holden, tá? Inclusive, talvez saia um vídeo dos dois falando nessa questão. Não comparando os dois, mas tipo falando como os dois falam sobre essa questão da adolescência. Outra personagem que me vem à mente é a Emma de Neverland, porque ela tem aquela questão de maternidade com a Isabela no começo ali. Em terceiro me vem a Mion Sonosaki de Higurashi, porém a do anime é meio questionável a execução dela, que é meio arrastadão, como é que fala? Rushado, também não tem muito aprofundamento. Algumas coisas não ficam tão óbvias assim. Então a minha que eu iria falar é a da VN, mas como aqui ele só tá contando anime mangá, então não. Todas as personagens que eu consigo lembrar, mas tipo, a Foz não é mulher, porque não tem gênero, né, também. Eu também acho outras personagens mais conhecidas que é mais bem escrita que a Foz. As próprias que eu falei, a Homura, a própria Frieren, uma bundona da Frieren aqui. Acho que o Dante vai citar também aqui, que não tá aparecendo, a Frieren. A Mau Mau tem que estar aqui, não tem choro, não tem essa. Talvez ele cite também a Casca, porque eu acho que é um bom exemplo. Eu nem gosto de Berserk, tá? Eu acho que a Casca é um bom exemplo de também uma questão assim de retratar a mulher, que ela tem aquela questão, né, de estar no exército, cobrar ela tem tendo aquelas coisas dela. É cólica? Não me esqueci o que é. Mas enfim, vamos continuar o vídeo, né? Mulheres dos animes. Pra quem não sabe, a ideia desse vídeo foi tirada do comentário mais curtido do último Dante Responde, feito por um grande amigo meu, tamo junto lá. Sendo que eu fiquei meio reticente de fazer esse vídeo, porque lá no passado eu fiz o meu top 10 personagens, onde eu falei de protagonistas, vilões, e o top 10 definitivo, e tinha algumas personagens femininas citadas nesse vídeo. Sendo que, pensando melhor, já fazem quase 2 anos que esse vídeo foi postado, a minha opinião e referências mudaram até então, e se tem uma coisa que é muito subestimada, pouco falada, são as personagens femininas nessa mídia. Eu acho que todo personagem... É porque é o seguinte, a maioria dos personagens femininos em shonen
elas é meio deixadas de escanteio, ou elas são escritas aquele tipo de personagem mais cômico. E o pessoal acha que um personagem cômico ele é ruim. Eu discordo completamente. Eu acho que você escrever um personagem que é cativante é muito mais difícil que você escrever um personagem complexo. Muito. Não tem nem comparação pra mim. O cara conseguir escrever um boneco que vai estar fazendo qualquer merda, eu vou estar prestando atenção, gastando meu tempo pra ver aquilo, do que um boneco que, sei lá, vai estar falando da estrutura da realidade, vai estar falando de bem e mal e blá blá blá, o que você quer botar aí, que seja complexo. Eu acho que é o seguinte, eu respeito muito mais, eu gosto de complexidade, assim, não é a minha questão favorita, mas eu gosto também, e eu respeito muito o pessoal que sabe fazer personagem complexo e cativante, assim. O personagem pode fazer, ele tem interações divertidas, no sentido de divertido de ser cativante, assim, sabe? E ele também tem profundidade. Não precisa ter os dois necessariamente, eu gosto de personagens que só tem um deles, mas pra mim os personagens que tem os dois, pra mim é incrível. Tipo a Emma de Neverland, os próprios personagens de Higurashi também. Mas assim, podia botar vários personagens aqui que é só um quesito mais cômico, mais divertido e não poder. Tipo a Loom de Yurusei Yatsura. A Kagome também, acho que deveria estar aqui, a Kagome. Mas eu acho que eu não sei se o Dante viu no Yasha. Mas a Kagome pelo menos é melhor do que alguns aí. A Railgun também poderia estar aqui. Eu tô falando isso aqui porque ele vai citar uma personagem aqui que tem várias que eu conheço que eu acho melhor. Eu acho que ele não ia. Se ele lesse também ou ouvisse, ou se eu conversasse com ele, ele ia concordar que é melhor que ele vai mostrar aqui. Eu vou falar quando chegar. Específica de anime e mangá. É o que tá mudando, mas historicamente, essas personagens sempre foram meio que deixadas de lado, até mesmo pelos próprios autores. Então achei que fazer esse vídeo aqui seria bem legal por causa exatamente disso. Afinal, essa fama de mau uso de personagens femininas nessa mídia vem de alguns lados, né? A gente pode falar da situação do Japão e do seu tratamento com a figura da mulher, que é uma discussão complexa demais e profunda demais pra estar. Você tem os filmes do Estúdio Ghibli, né? As obras do Miyazaki, que trata a mulher de forma forte assim. Tem a Nausicaa, que eu já falei, tem a Kiki. Eu gosto dessas personagens, mas não acho que se compara com essas outras. Você tem algumas coisas antigas, as próprias personagens da Rumiko, embora ela faça muita piada assim com, nossa, o papel de mulher, essas porra, tem que lavar. Ela faz muita piada com, nossa, tem que agradar o Ramo, que é um homem, né? Vamos assim dizer, mas pô. As personagens cumprem o dever delas muito bem, velho. Uma das personagens mais icônicas, assim, velho, da cultura japonesa. Sabe? Você poderia botar a Rei também de Evangelho, mas, porra, é porque só tem um filme, assim, que retrata direito a questão da Lilith, né? Mulher domada, Esse vídeo, mas eu acho que esse fenômeno acontece por causa de uma coisa chamada categorização da indústria do mangá. Se você é alguém que consome mangás, vê animes com certa frequência, você provavelmente já deve ter visto em algum lugar que aquela obra era um shonen, era um seinen, era um shoujo e os seus respectivos gêneros. Preciso ver mais shoujo e josei, velho. Eu preciso, tá? Isso aqui como é que fala? É saudável pra eu que quero aprender mais. Mas eu comecei a ver, como é o nome? Puta que pariu, velho. A cor famosa pra caralho, Sailor Moon. Aí eu dropei no começo, não gostei de Sailor Moon. Depois eu vou ver Sakura Card Captor e... Eu tô pra ver Nana também. Como é o nome daquele? Onisamae, Rosas Versadas. Vou pegar alguns shows pra ver. Os nomes representam a demografia daquela obra, ou seja, o seu público-alvo. E essa criação de categorias cria obras que não estão mais preocupadas em ser plurais e falar de absolutamente tudo, mas sim agradar o seu público-alvo. E a demografia... Mano, ele vai falar aqui de shonen que, tipo, é pra agradar homem, essas coisas, mas, tipo, velho, Black Clover tem personagens secundários bons, assim, que é feminino. Acho que o pessoal até zoou, né, que, tipo, Black Clover, que é muito taxado de genérico, essas coisas, tem personagens secundários femininos, mas bem escritos, assim, mais trabalhado que outras obras mais famosas e mais elogiadas que ele, velho. É foda. Shonen, sobretudo o gênero Battle Shonen, o famigerado anime de lutinha, com obras como, por exemplo, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter. Tem também Toaro, mas Toaro é uma light novel, né? Então acho que não vai contar. Mas tem um anime, um mangá, desde os anos... No comecinho ali, dos anos 2000, no meio dos anos 2000. Então, tipo assim, tem coisa antiga que tem personagem bem escrito, feminina no caso, né? Tem aquelas que tem aquelas que é tipo as garotas mágicas também. Mas é aquilo, velho. Aqui não é famoso ou o pessoal não se lembra direito, sabe? Entre outros vários que você com certeza já ouviu falar, são voltados exatamente para o público shonen. E shonen significa literalmente jovem, no sentido masculino, né? O jovem. O que faz com que essas obras famosíssimas, que todo mundo conhece, fale diretamente com o jovem e não com a jovem. Ele tá preocupado em agradar esse público e não ter boas representações de personagens femininas e blá blá blá, até porque isso não é um tema que talvez agradaria essa galera. E é por causa disso que grandes obras amadas pelo mundo... Acho que não entra nesse quesito não, velho. Essa questão de não ia agradar nenhum garoto ser representada
questão feminina. Porque, tipo, se você pegar algumas animações antigas, assim, tipo Juniper Lee, Kim Possible, próprias Winx, né, também, pô, a personagem feminina é a protagonista, sabe? Porra, se pegar uns desenhos antigos também, as trigêmeas, essas porra assim. Então, tipo assim, eu não acho que é questão de... não acho que é questão de ter personagem feminina ganhando destaque ou ter personagem feminina sendo trabalhada assim nas questões dela, sabe? Eu acho que é mais questão de, tipo... Quando os animes que bombou são esses animes que especificamente tem mais questão de deixar a mulher mais de lado. Acho que é isso. O mundo inteiro, de vez em quando, são acusadas de misoginia e coisas do tipo por causa dos seus tratamentos com algumas personagens femininas, sempre colocando elas em uma posição de donzela em perigo, ou meio que abaixando as suas capacidades para que os personagens masculinos possam aparecer mais, possam ter mais importância, talvez. E aí, depois disso, acontece um fenômeno interessante, que alguns atores, para rebater essas alegações, eles criam personagens fortes na visão masculina, ou seja, personagens fodonas, musculosas, que conseguem... Aí depende, velho. Tipo assim, existe vários tipos de força, né? Tem a força mental, força de atitude. Por exemplo, o pessoal acha a Emma fraca. Eu acho a Emma uma das personagens mais fortes que eu conheço, velho. Mas é aquilo, é questão de você conversar com a pessoa, velho. Porque depende da pessoa que você tá perguntando. Porque, tipo assim, isso aqui é uma personagem forte na visão masculina só. Mano, é tipo, o narrador fez um vídeo, velho, que era mostrando, tipo, sabe, figure sexualizada pra caralho? Mulher compra pra caralho também. Por que a mulher estaria comprando uma coisa que é agradável mais na visão masculina? Tá entendendo? E tem um monte. Eu tenho certeza que você conhece alguma menina, ou não, né? Vai ver que você não conhece porra nenhuma. Mas vamos dizer que se você conversa minimamente com gente, você conhece alguma menina que gosta também de personagens sexualizados, mas assim dizer. Esses personagens vestidos de forma mais sexy. Conseguem se equiparar com os personagens poderosos, mas isso não representa necessariamente uma boa representação feminina. E é só agora, com a indústria do mangá e anime se tornando algo mais universal, né, com as pessoas tendo... É isso que eu tô falando, velho. O que é uma boa representação feminina? Se for retratar a mulher, coisas intrínsecas da mulher, assim, pô, vai ter pouco personagem, velho. Agora, personagem decente, que é mulher, vamos assim dizer, aí vai abrir mais o escopo, mas assim, dos que ele falou aí, a maioria que eu vi, né, pelo menos na thumb, os que eu conheço, né, e os poucos que eu vi, não é tão essa questão de tipo, é uma mulher bem retratada, é um personagem bem feito e por acaso ele é mulher. É tipo isso, sabe? Porque eu tô falando, os únicos personagens que eu lembro aqui de cabeça que, meu Deus do céu, eu tô virando ler, 3 minutos eu falei aqui 10, mas o ler se supera. No meu vídeo em 10 minutos, e antes de dar play do vídeo ele falou 10 minutos. Os únicos personagens que, por ser mulher, assim, ele é bem trabalhado justamente por ser mulher, é a Emma. A minha da Visual Novel, porque lá é mais trabalhada. E... era outra que eu tinha falado? Puta que pariu, velho. Talvez a Romura pudesse entrar também, não sei. Me esqueci a outra que eu tinha falado, desculpa aí. Eu sou meio grog quando eu tô vendo react. A consciência de que esse tipo de mídia é consumido por todo mundo, de todas as idades, de todos os gêneros. Mano, inclusive, tava falando das obras da Rumiko, tem uma personagem, eu me esqueci o nome dela, mas uma personagem que ela, o pai dela meio que obriga ela a se vestir de homem. Pô, tem um episódio dela no próprio remake, velho, que é muito bom. É aquilo que eu falei, velho, é um episódio divertido assim, só que consegue trabalhar a complexidade da personagem, velho. E tipo, trabalha essa questão dela ser mulher, sabe? Melhor do que a personagem vai aparecer aqui, velho. Blá blá blá. Que a gente tá vendo melhores representações, uma coisa menos limitada, digamos assim. Dito isso, como de praxe em todo top 10, eu tenho uma série de regrinhas que eu tenho que seguir. A primeira delas sendo que eu não posso repetir obras. Eu tenho que falar de uma personagem de uma obra e eu não posso falar outra personagem da mesma obra, tá bom? Senão eu vou encher aqui de personagem de One Piece e vocês vão me acusar de clubista. A outra coisa é que nesse... velho. Eu não vi muito One Piece, tá? Eu vi 100 episódios de One Piece. A Nami, eu acho uma personagem ok. Não acho que deve ser exemplo de personagem feminina bem escrita, sinceramente. Porque tá falando isso se você não viu tudo. Porque, pelo que eu sei, o pouco que eu sei, né? A Nami, depois do arco de... como é o nome? A Long Park, ela não tem tanto foco. Não acho que ela tem um foco grandioso pro pessoal voltar a elogiar ela, sabe? Mas assim, pra mim a Nami é um personagem ok.
Esse top 10 eu vou tentar fugir exatamente desse estereótipo que eu mencionei, né? Da mulher fodona, musculosa, que fala alto e intimida os caras, porque eu acho que essa não seria uma representação tão legal na visão geral, e sim na nossa visão, que tá esperando que uma mulher forte seja. Cara, essa questão eu acho o contrário, porque, tipo assim, você limitar a mulher a ser... você não botar... A mulher não pode ser um brucutu, vamos assim dizer. Sei lá, acho que é uma visão meio distorcida. O que é mulher? Você pode estar falando que é feminilidade. Puta que pariu, palavra desgraçada. Sabe? E, tipo... Aí acaba diminuindo. Puta que pariu, velho. Se eu pudesse falar da minha aqui de Higurashi, velho, ia trabalhar essa questão, velho. Do que é uma mulher na visão masculina, né? Ainda mais o Kate, que ele é um adolescente, né? Tem uma visão limitada do que seria uma mulher. Nossa. Literalmente isso. E um outro disclaimer aqui que se faz necessário é que eu não vi todas as obras do mundo e principalmente não consumi muitas obras shoujo, né? Obras voltadas para o público feminino. Ou seja, tenho certeza que existem muitos personagens desses gêneros de demografias que poderiam estar aqui, mas como eu não consumi, não tem muito como eu falar, não é verdade? E outra coisa, eu sinceramente acho que é mais... Não é nem questão dele não ter consumido muita coisa, velho. Eu acho que o problema do... Um ponto negativo, né, do Dante, assim, eu não perguntei isso, geralmente pra ele, mas eu nunca vi, assim, personagem desse estilo nos vídeos dele. Personagem, como eu falei, escrito pra ser cativante, assim. Como eu já falei, ele bota mais personagens que tem mais substância, que ela é mais complexo, essas coisas. Mas é aquilo, tem personagem que, tipo... Ele parece mais simples, mas se você analisar ele é mais complexo do que outros personagens que parecem mais complexos que ele. Inclusive a Frieren que tá aqui, se você analisar a estrutura dela, as funções narrativas dela, como ela é executada, velho. E o tipo de personagem que ela é, velho. É muito difícil você escrever uma personagem como a Frieren, velho. É muito difícil. Só que é aquilo. E eu acho a estrutura dela mais complexa que outros personagens, mas eu não vou aqui tá falando. A Emma nem se fala também. Tenho a memória de ouro, então é capaz que eu tenha esquecido de uma personagem absurda aqui e simplesmente esqueci, peço perdão, inclusive deixa aqui nos comentários o seu top 10, porque esse é o meu top 10, baseado na minha opinião. Eu não sei se eu deixo meu top 10, eu acho que eu vou deixar. Tá bom, amigão? E uma outra coisa importantíssima de falar é que quando eu mencionar a personagem, eu provavelmente vou dar spoiler sobre ela. Então se você estiver com medo disso, aqui na linha de duração, aí na descrição tá tudo separadinho aí. Então se você passar o mouse, ver ali no seu celular eu falando de alguma obra, se você não quiser receber spoiler sobre ela, é só você pular, não precisa. Eu vou fazer o seguinte, você não... Aqui tem uma coisa, né? Você não botar na tela... Depois eu boto aí. Então se for falar de uma personagem que você que tá vendo o react aí, não quiser ver, eu vou botar o número da tela pra você pular pra próxima, sabe? E assim fica legal. Vai perder parte do vídeo? Vai, mas... Eu não acho que spoiler estraga a personagem boa, tá? Eu acho que o contrário. Eu acho que spoiler deixa você com mais vontade de ver algumas coisas, sabe? Tanto que ontem eu tava vendo o jogo do Real Madrid aqui, meu vizinho, a transmissão lá acontece mais rápido. E quando ele dava um grito, eu ficava ansioso pra ver o que ia acontecer, velho. Porque eu já ficava, por exemplo, gritou agora, daqui a uns 30 segundos vai acontecer algo incrível aqui. Eu ficava mais ansioso ainda. Se preocupar, não precisa não ver o vídeo, tá bom? Então, sem mais delongas, bora começar essa brincadeira. Começaremos então com o nosso top 10 personagens dos animes. E a gente vai começar com algumas menções honrosas de algumas figuras que não alcançaram, né, o top 10, mas que ainda assim merecem uma menção. Temos que falar de uma querida... Não, é isso aqui. Eu parei de ver aqui quando eu tava vendo o vídeo. Mano, não, velho. Não. A Mikasa não, velho. Não achando uma porcaria de personagem, velho. Mas não, velho, não. Uma menção honrosa ser a Mikasa, velho. Para, Dante, mano. Acho que a maioria dos personagens de Black Clover feminino já é melhor que a Mikasa, velho. Mas ok, né? Da maioria da galera aí que consome anime, principalmente a galera que não consome tanto anime, mas provavelmente já viu Attack on Titan, que é a famosa Mikasa Ackerman. E a Mikasa é fodona, mega forte, e ela tem uma história bacana. Eu acho que ela só não fica aqui por causa do final dela, eu não gosto. Enfim, eu tenho que mencionar aqui a personagem Saber de... Fate, especificamente de Fate Zero. Essa personagem é muito legal, mas ela tá aqui exatamente pelo seu conceito, né? A trama de Fate é que basicamente do nada ocorre uma competição e certas pessoas são concedidos servos. E esses servos são personagens. A própria Saber, ela tem um negócio legal, né, em Fate Zero, que quando ela é invocada, o Kiritsu perguntou, gente, não era pra ser um homem? Aí ela fala, né, a questão, você acha que o maior rei da história seria retratado como fielmente, né? Como é que o pessoal ia reagir sabendo que o maior exemplo de liderança da história era uma mulher em vez de um homem? É distorcer a história. É legal, né? Personagens históricos. E a maneira como o criador da obra brinca, né, com esse conceito de diferentes representações, eu acho muito legal. Eu tenho que ver a VN de Fate. Eu vou ler a VN de Fate. E a Saber é, na verdade, Arthur Pendragon, o famoso rei Arthur, aqui representado como uma mulher. Não tem jeito, é bem ousado. Temos que falar também de Akame ga Kill, né? Uma personagem tão importante. Aqui eu me surpreendi, tá? Mano, Akame ga Kill, você fã de Jujutsu, velho, eu sinto muito lhe falar, não é pra provocar, mas sendo sincero, velho. A interação de personagens de Akame ga Kill é maior que Jujutsu, velho. Eu não sei porque aconteceu recentemente, que o pessoal começou a pegar no pé de Akame ga Kill, mas a interação de personagens de Akame ga Kill é melhor que a de Jujutsu, velho.
E algumas técnicas que Jujutsu erra, a Kamigaki consegue acertar, velho. E conseguiu impactar o público. Enquanto o Jujutsu fez o pessoal fazer piada, tipo a Nobara voltar. Voltar não, ela morrer no caso. Que o anime tem o nome dela. A história de Akame ga Kill é caótica e rápida, e pelos olhos dessa personagem tudo fica mais legal. Principalmente porque mesmo ela tendo o nome da obra, ela não é a protagonista. O que, na minha opinião, contribui com a sua imagem, o seu status, digamos assim. Obviamente, temos que falar também do ser mais belo desse mundo de Boa Hancock, de One Piece. Eu gosto de A mestra da freira em limpa. como ela é apresentada como uma mulher extremamente bonita e simples assim, e a gente já tá esperando mais um tratamento genérico de uma personagem que só se vale da beleza, mas conhecendo ela, a história dela fica mais trágica e ela se torna uma personagem muito interessante. Aí que tá, né? É o que eu tô falando. Temos que mencionar Naruto aqui também, e a personagem escolhida foi Tsunade. Talvez ela seja a melhor personagem feminina da obra, provavelmente a que teve a melhor construção, e os arcos de desenvolvimento dela são legais, principalmente Naruto clássico. Eu tenho que pelo menos mencionar Fullmetal, senão, né, vou ser crucificado, e vou falar de Risa Hawkeye. É aquele tipo de personagem, quando você começa a ver, você só acha que ela vai ser a escada do Roy Mustang, que ela não vai feder nem cheirar. Cara, é aquilo, velho. É o que eu tô falando, velho. Eu não sei se ele vai falar de Black Clover aqui. Ele conhece Black Clover, velho. Ele tem que citar alguma de Black Clover aqui, velho. Porque essas personagens, velho. Eu sei que vai ter a Mereoleona, tá ligado? Mas, velho, ele tem que citar, velho. Porque essas personagens que ele tá botando aqui, velho, elas têm um conceito legal, assim, mas só isso, velho. Ou uma execução decente, sabe? Eu acho que não seria um exemplo, assim, a seguir de, nossa, isso aqui é uma personagem feminina bem escrita, sabe? Acho que vai ser um bom suporte para esse personagem incrível, mas ela cada vez mais... Não que elas sejam ruins, mas eu tô dizendo que, porra, você vai pegar... Você não vai pegar um personagem bom pra ser um exemplo, velho. O que fica marcado na história, os personagens são incríveis, velho. Ou pelo menos tem algum conceito que foi uma nova abordagem, ou foi importante, assim, pra evolução de determinada área, né? Vai ganhando espaço, vai ganhando holofote e importância. Eu gosto bastante dela. E por fim, temos que mencionar a rainha do estereótipo. Ah, não, vai ficar... Eu não sei se vai citar outra, velho. Mas aqui é a Mereoleona nas coisas honrosas. É o que eu falei, mano, ela é um brucutu, velho. E ela é resumida, entre aspas, não resumida, porque ela tem backstory, essas coisas. Mas eu tô falando que o apelo dela, ela ser fodona, ela chegar e descer o cacete em todo mundo, velho. E esse é o apelo dela. Ai, velho, diz quem gosta disso é criança, é adolescente. Amigo, você tem que entender os apelos das coisas. Não tem problema você gostar de apelos. O problema é você achar que só o apelo que você gosta é o bom e o válido pra avaliar alguma coisa. Aí já começa a ser... como é que fala? Ingenuidade intelectual ou desonestidade intelectual. Aí é sacanagem, velho. Que é a mais foda de todas, Mereoleona Vermilion, que é uma personagem tão foda que todos os caras que a gente acha foda em Black Clover têm medo dela. Ela é muito maneira. Começando então na 10ª posição, temos que falar de Akane. Vai ter um nome aí. Eu só vi o comecinho de Psycho Pass. Então não vou poder falar dela. Tsunemori. Uma personagem que eu falei recentemente no meu vídeo de Psycho Pass, né, como que é o objetivo. E na minha opinião, talvez ela seja uma das melhores protagonistas em uma trama de um gênero cyberpunk. Porque ela reúne todas as características que você acha que ninguém deveria ter em um mundo como esse. Ela é ingênua, inocente e vê o bem em todas as pessoas. Ela é como se fosse uma clássica protagonista de anime, reunindo características agradáveis e sendo um pingo de esperança em um mundo que já se esqueceu dela há muito tempo. E a forma como a trama evolui e esse mundo começa a moldar ela, com ela tentando, né, permanecer com seus valores, com a sua moral, com a sua ética e vendo, né, nesse cabo de força o que vai ser mais forte, é algo muito bom na primeira temporada. Eu não vi as outras temporadas de Psycho Pass pra saber, né, como ela cresce, mas na primeira temporada a Akane Tsunemori tem um espaço no meu coração. Em nono lugar, temos que falar de Kuchiki. Pra quem não sabe, eu dropei Bleach, tá? Eu fui... A Rukia e o Ichigo são meus personagens favoritos de Bleach. Eu li até a Soul Society ali no mangá, eu dropei. Como você dropou no melhor arco? Porque eu não gosto muito de Bleach, tá? Não achei interessante o suficiente pra eu continuar. E tipo, então você shippa o Ichigo com a Rukia? Não, eu não fico puto por o Ichigo ter ficado com a Orihime. Eu fico puto porque eu soube, né? Porque eu não vi. Que a Rukia foi tacada pro outro cara lá, me esqueci o nome dele. Meio que foi jogado, mano. E tipo assim, o que o pessoal fala, nossa, vai ler o mangá que você vai ver que a Orihime é bem trabalhada com o Ichigo. Não exatamente. O que acontece é que no mangá deixa mais... tem menos cena, né? Que no anime tem mais cena do Ichigo com a Rukia. Tem mais... tem filme também, né? OVA, sei lá. Mas enfim, o problema não é esse, velho. O problema é que a Rukia, ela é uma personagem melhor que a Orihime, assim, mas que tem interações melhores com o Ichigo. Não só no quesito, assim, de interação mais divertida, mas também questão mais profunda também, ao meu ver. E tipo assim, você que vai ler Bleach,
Você que for ler Bleach, o pessoal fala, ah não, no mangá é diferente, você vai achar a Orihime melhor. É porque a Orihime, ela é realmente o par romântico do Bleach. Do Bleach é foda, do Ichigo. Só que, velho, eu acho difícil você não achar a Rukia uma personagem mais divertida de ver com o Ichigo. Eu acho muito difícil. Isso quer dizer que ela tem que ficar junto com ele? Não. Mas é aquilo, velho. Você vê dois personagens, tendo uma conexão ali, eles coisando junto. Não acho difícil o pessoal preferir assim que os dois, sabe? Parece ter uma energia melhor. Tanto que eu acho ridículo, velho. Eu vi uma puta, quando eu tava lendo, velho. A Orihime interagiu com o Ichigo uma página inteira. A Rukia interagiu, acho que foi um painel, ou foi os dois painéis. Mano, e os dois painéis da Rukia são melhores do que os da Orihime, velho. Nossa senhora, eu não vou ficar aqui discutindo. Rukia. Eu acho que de todas as parcerias de um clássico Battle Shonen, talvez a que eu mais goste seja a Rukia e o Ichigo. Primeiramente, que ela é uma personagem vital pra essa história, ela que faz o Ichigo despertar seus poderes Shinigami, e a relação que os dois têm é muito legal, o senso de humor e... Não só isso, ela que faz o Ichigo, porque eles vão entrar em conflito, né? Se ele quer realmente virar o Shinigami, né? Ela dá essa oportunidade a ele, ela meio que é uma mentora também no começo, ela... meio que motiva ele também em alguns momentos assim, fala pra ele pensar mais positivo. O Ichigo, que é alguém mais reprimido, né, não fala o que ele tá sentindo, deixa meio off, que ele é meio, não é depressivo, né, mas meio sentido assim com a morte da mãe dele. Tipo, a Rukia, eu acho que daria pra falar muito mais dela do que dá pra falar com a Orihime, velho. Mas é isso, aqui é o que eu tenho vontade de falar. Não acho a Orihime, até onde eu vi, né, que é a Soul Society. Ah, mas e o que eu não vou falar dessa questão não, porque o que eu ouvi também não achei incrível não, mas ok. Mas é curioso que em um anime como Bleach e tal, que sempre iria explorar uma certa relação de talvez amor entre Ichigo e Rukia, na minha visão isso nunca foi explorado, né? A relação de amizade dos dois sempre foi muito clara ali e nunca houve intenção. A amizade também pode ser amor, tá? Amor não quer dizer só quesito romântico. Nossa, eu quero comer a gótica. Lembrou do Frost. O Ichigo, o narrador, vai Frost, lê Bleach. Aí o Frost lê o Bleach. Porra, mano, o Ichigo tinha que pegar a Rukia. Mano, aí, velho, é o que eu falei, porra. Mas talvez o anime tenha brincado um pouco com isso, porque, né, o cara que fazia o anime na época é um louco. Mas a galera do mangá não vai me deixar mentir que sempre foi bem estabelecida essa relação. Foi bem estabelecida, mas a interação dos dois aqui é melhor do que a da Orihime. Tanto que a Orihime... A relação da Orihime e o Ichigo é facilmente superado pra mim. O pouco que eu vi e o que eu fiquei sabendo assim que acontece lá na frente, pra mim não é muito difícil você encontrar em alguns romances genéricos assim, a questão de romance do Ichigo com a coisa. Claro que o foco de Bleach não é o romance, né? Mas eu tô falando de questão de uma coisa fraca da escrita de Chichikubo, né? Que disse que não, se eu não me engano, ele disse que não ia fazer, né? Eu disse que não ia fazer romance, acabou fazendo por pressão dos fãs, sei lá. Acho que isso que torna ela tão especial, tão única, ainda mais no momento que foi lançada, né? Mas individualmente, Rukia tem uns arcos de desenvolvimento mais legais que eu já vi, né? Quando a gente vê a Bankai dela pela primeira vez, é um esculacho, cara, é muito... Ah, mano, eu queria muito ver essa porra, velho. Talvez eu volte a ler Bleach, velho. Mas, porra, quando o Ichigo e a Rukia não tá na coisa, eu fico com sono, puta que pariu, velho. Maneiro. E toda essa relação com o Byakuya, essa insegurança, essa necessidade de pertencer, necessidade de fazer ele me ver, e no fim ela consegue, ele respeita. Pô, é muito legal. Em oitavo lugar, temos que falar do meu anime de comédia romântica. Ah, puta que pariu, velho. Eu vi a primeira temporada de Kaguya-sama. Eu não consigo gostar de Kaguya-sama. Por quê? Porque você achou ruim? Não, eu não sei. Eu não consigo gostar de Kaguya-sama. Eu me forcei a ver toda a primeira temporada, mesmo sem gostar do primeiro episódio. Tanto que eu dropei o primeiro episódio acho que umas 3 vezes. Aí na quarta vez eu vi a primeira temporada inteira, me forçando a gostar dessa bosta. E eu não gostei. Mas não é porque eu não acho ruim, é porque, sei lá, não bate com o meu gosto no momento que eu tava vendo, não era o tempo certo. E isso é triste, tá? Você querer gostar de uma coisa e não gostar. O que eu acho da Kaguya, que eu vi na primeira temporada, é meio suspeito eu falar. Por quê? Porque tem aquela questão. Por eu não estar tão engajado com a obra e não ter tanto interesse, eu não vou me aprofundar e prestar tanta atenção nela. E ainda mais, eu não lembro quase nada. Acho a Kaguya ok pra o que ela deseja fazer. Acho uma coisa interessante, né? Tipo assim, uma ideia interessante, tipo, eles dois ficar disputando pra ver quem faz o outro se declarar pra eles, mas a Kaguya eu acho um personagem ok, sabe? Tanto que os outros personagens que eu citei, acho que daria pra entrar no mesmo lugar da Kaguya aqui, tá? Os personagens que eu falei que a Rumiko Takahashi escreve. Os outros, assim, que é questão mais cômica.
preferida, temos que falar de Kaguya-sama Love is War para falar da própria Kaguya Shinomiya. Toda a dinâmica dessa obra é maravilhosa, é uma comédia que dá muito certo, os personagens principais são extremamente carismáticos e a garota que dá nome à obra tinha que ser especial. Então a Guerra Fria que ela tem o Mitsuki, as situações desesperadoras que ela se coloca e o próprio humor dela, que é muito interessante, fazem com que ela seja um personagem muito legal de acompanhar. A gente sempre quer ver o que ela vai tramar, o que ela tá fazendo, né? Isso, na verdade, é culpa da obra, a obra é muito bem feita nesse sentido, mas ela só funciona por causa do carisma dos dois protagonistas e principalmente dela. Em sétimo lugar, vamos falar de uma personagem que só aparece por um único arco, mas que já é o suficiente para elevá-la a uma top personagem feminina dos animes e mangás, que é Komugi. Não há quem não fique impactado. Ah, não. Pra quem não sabe, tá? Pra mim, Hunter x Hunter é a obra mais superestimada de todos os tempos, tá? Você acha ruim? Não. Eu não acho Hunter x Hunter ruim. Eu não ia ver o anime antigo todinho de Hunter x Hunter, ia ver o anime 2011. Eu vi até o perto ali de acabar o arco da Quimera antes, das formigas Quimera, mas, pô, velho, não dá, velho. O que o pessoal fala de Hunter x Hunter, velho, pô, só não existe, velho. Não é uma desconstrução do shonen. Não tem o melhor sistema de poder. Seja qual for o argumento que você use, não é o mais criativo, não é o mais complexo, não é o mais inovador, porra, velho. Acho que não é um que mais foi usado de base, assim, inspirou outros, velho. Puta que pariu, velho. Mas ok, né? De Komugi e a sua relação com Meruem em Hunter x Hunter. Eu julgo dizer que ela é a personagem mais vital para esse arco ser o verdadeiro algo a mais e o porquê é aclamado como talvez o melhor arco de Hunter x Hunter. E quem sabe o melhor arco de um Battle Shonen. Primeiramente... Não é o melhor arco de um Battle Shonen. O melhor arco de um Battle Shonen? Ixi, aí ele me pegou. Se fosse de um Shonen eu diria não. Que eu consigo pensar arcos melhor. Claro que é a minha opinião, né? Mas assim, um Battle Shonen... Sei lá, velho. Não vou entrar nesse quesito. Não vou debater Hunter x Hunter, não. Vou não, velho. E eu não gosto de debater coisa séria, assim, debater sério. Palpitar eu falo, eu vou palpitar aqui. Aí eu palpito, ok. Mas debater sério não vou, não. Tanto que eu tava pensando em fazer um vídeo de Hunter x Hunter, assim, olhando o vídeo do pessoal falando bem de Hunter x Hunter e tentar contra-argumentar, porque eu não gosto. Eu teria que rever Hunter x Hunter, sabe? E quem sabe até eu rever se gostasse da verdade, assim, concordasse mais com o pessoal. Tirando as mentiras, né? Essas coisas que eu falei é literalmente mentira mesmo. Mas ela é basicamente uma ferramenta narrativa, velho. Pra gerar a temática do Meruem. Não acho ela uma personagem incrível. Acho ela uma ferramenta boa, sabe? E é isso. E só a sua disposição, só a maneira que ela é apresentada, já faz com que a gente empatize. Ela é uma garota jovem, catarrenta, cega, e que a única coisa que ela sabe fazer bem é jogar o seu joguinho. Porém, ela joga tão bem que ela consegue vencer do rei, Meruem, que já conseguiu derrotar todos os mestres de todos os outros jogos. E com isso, ela vai ensinando para Meruem o quanto a humanidade pode ser surpreendente e o quanto não deve ser subestimada. Aprendendo o valor da companhia, do laço amoroso, da humildade e principalmente de proteger aqueles quem ama. Com o final desses dois personagens... Aí eu te pergunto, velho, tu viu o que ele falou aqui, né? Mostrar que a humanidade... O vilão subestima a humanidade. Quantas vezes você já viu isso aí, mano? Mas é aquilo, né? Aqui tá bem feito, primeiro, né? Não é mal feito, é bem feito. Segundo, aqui é um anime babado pra porra. Se fosse outros... o que eu falei, velho, a personagem lá do... O episódio lá da personagem que eu te falei da Rumiko Takahashi, vai aparecer ela aí na tela, essa porra aí. Me esqueci o nome dela, mas vai aparecer aí. Eu acho o episódio dela melhor do que... Só naquele episódio eu acho ela mais bem escrito que a Komugi inteira. Sendo um dos mais retumbantes de toda a história dos animes e mangás. Em sexto lugar, vamos falar aqui de uma personagem que eu acho que eu nunca mencionei, nem a obra que ela está inserida. Vamos falar de Revi de Black Lagoon. Black Lagoon é um... Sei lá, velho, não acho que é a Revi... Acho que ela é mais retratada, mais lembrando o quesito de wife, velho. Mas de personagem bem feita. Eu não sei, né? Não vi muito Black Lagoon. Acho que eu dropei no episódio 3, não gostei não. Anime maravilhoso. Se você gostou, por exemplo, de Cowboy Bebop, eu acho que você deveria ver Black Lagoon. Não é no gênero cyberpunk, não... Não gostei de Cowboy Bebop também, mas eu vou dar outra chance, porque eu acho que eu só vi os 2 primeiros episódios de Cowboy Bebop. Bagulho futurista, mas mesmo assim tem a mesma pegada, basicamente. E a presença da Revi é tão marcante que muita gente acha que ela é a protagonista da obra. Que shortinho delícia, velho, o topzinho também. E não o Rock, que é o verdadeiro protagonista. E inicialmente, Revi está dentro daquele estereótipo que eu falei que ia fugir, né? Ela é uma mulher bronca, desbocada, que é forte pra caralho, extremamente ágil e mata qualquer um, independentemente de ser uma mulher ou não. Porém, conforme a história passa e a gente vai entendendo melhor quem ela vai se tornando uma personagem extremamente complexa. Uma mulher que foi... Aí, ó, eu tô falando, velho. Eu tô falando, velho, porra, velho, para, velho. Pega personagem que é bem feito, sem precisar de substância, velho.
Pô, velho. Tão lesada e abusada na sua infância que fez com que ela valorizasse força e poder acima de tudo. É assim que eu iria sobreviver, fazendo com que ela adotasse essa persona extremamente complicada. Mas mesmo assim, sempre no seu interior, ela nunca quis ser desse jeito. Ela teve que ser assim para se proteger. Legal, Dante. Agora que eu sei isso, não mudou nada. Eu ainda gosto dela porque ela é uma gostosa. Desse mundo cruel. E conforme a história avança e conforme Ireve consegue se abrir mais, a gente vai vendo o quão bela ela realmente é. Em quinto lugar, seguindo basicamente na mesma linha, vamos falar de Fei. Eu não vi dela, velho. Mas eu olho pra essa personagem, velho. Eu tenho a impressão que ela é superestimada pra um caralho, velho. Eu tô palpitando. Deixa eu palpitar. Valentine em Cowboy Bebop. Ela é uma personagem que lembra bastante a Rave de Black Lagoon, acabei de mencionar, sendo que diferente dela, a Faye, ela tem aquele arquétipo da gata ladra, né? Ela é malandra, utiliza da beleza... Mano, essa roupa amarela dela, velho, me lembra aqueles pacotes de chocolate, velho. Puta que pariu. Arma pra se dar bem, ela tem os seus joguinhos, ela gosta de manipular... É brilhoso, velho. É tipo aquele... Quando você vai entregar um presente pra alguém também, aqueles papel de presente que é luminoso, porra, não dá, velho. Lá, e parece que ela não teria problema nenhum em trair todo mundo pra ter o que ela quer. Mas conforme a história avança, e com isso, o vínculo daquele grupo se intensifica, a gente vai conhecendo o seu passado e do seu acidente, que fez com que ela ficasse em pirogenia por anos e acordando em uma nova era com uma dívida catastrófica e não tem mais ninguém para ajudá-la, com uma necessidade de pertencimento absurda, culminando em uma das cenas mais marcantes da obra, que é a sua conversa com Spike, onde são dois personagens extremamente quebrados, tendo uma conversa e definindo o seu futuro. Ela querendo que ele fique mais do que tudo, afinal ela tem que ter ele para pertencer a algum lugar, ele com a sua vingança vazia, sabendo que nada disso vai fazer ele se sentir vivo de novo. Em quarto lugar, temos que falar da protagonista da parte 6, de Jolyne Kujo. Ela está aqui no top animes e não no top mangás, porque eu conheci a Jolyne pelo anime, né? Foi por causa do lançamento errático de episódios na Netflix que eu fui ler o mangá de Jojo, então a Netflix tem uma culpa nisso. Mas de qualquer maneira, estamos falando da primeira protagonista de Jojo da história. Não vou falar nada, mas das que eu conheço aqui, das poucas que eu conheço, a Frieren já é melhor que todas elas, né? A Mal também. E ela já ganhou muitos pontos comigo porque ela é filha do meu personagem preferido da série, que é o Jotaro. Sendo que ela tem uma das histórias mais únicas, em um dos cenários mais únicos, e uma das partes mais únicas de Jojo. Há quem diga que a parte 6 seja a mais importante exatamente pelo seu final, né? Que dá fim ao universo da parte 1 a 6. E cara, eu adoro a Jolyne, eu não entendo essa galera que não gosta dela. Eu acho que é pura misoginia, mas tudo bem. Ela talvez seja a usuária de stand mais inteligente da história. Quando ela fez aquela fita de Moebius lá, eu fiquei de queixo caído com essa brincadeira. E ela é uma protagonista que segura a barra, principalmente nesse universo. Esse universo é conhecido por ser de homens musculosos e oleosos. Ela tá lá, ela faz a diferença, a mulher é foda. Em terceiro lugar, temos que falar do meu xodó. Obviamente, eu não ia deixar de fora, né? A elfa Frieren. Quanto mais eu falo de Frieren, quanto mais vídeos eu faço sobre essa obra, mais e mais eu amo a sutileza e sensibilidade. Mas Dante, a Megumi e a Aren de Re:Zero são mais bem escritas que a Frieren, mano. Eu não tô brincando. Principalmente a Aren, eu não tô brincando. Eu já vi comunidade na gringa. E canais aqui do YouTube é canal mais pequeno, essas coisas. Falando sério mesmo, velho, que a Aren é mais bem escrita que a Frieren, velho. E eu fico me perguntando, em qual critério o cara tá usando isso, velho? A Frieren só não é mais subestimada que a Emma, porque a Frieren, pelo menos, o público comum gosta muito dela e o pessoal vê o quão bem escrita ela é. A Emma, coitada, né? Até a fandom joga ela pra bosta. Algumas pessoas da fandom. Pela qual a obra foi criada e principalmente como esses personagens se desenvolvem. Eu acho que a Frieren é um bom exemplo daquilo que eu falei na introdução, né? De personagens femininas concebidas em um momento onde esse tipo de discussão não precisa ficar tão aparente, né? Como, por exemplo, uma mulher musculosa absurda ou uma mulher que toda hora tem que falar que ela é mulher e isso é importante. Ela tem tudo, velho. Ela tem interações divertidas, ela tem a profundidade dela, principalmente estrutural. É o que eu falei, a Frieren não é uma das minhas personagens favoritas. Eu gosto muito dela, mas não é uma das minhas personagens favoritas. Mas ela pontua alto em tudo, velho. Em tudo. Construção, estrutura, função narrativa, execução, design também. A silhueta dela é ótima, as cores, transmite o que ela é. Pô, velho. É muito boa, velho. O conceito dela. Frieren, pra mim, é um dos personagens mais bem construídos, assim, que pontua bem tudo, sabe? Tira nota, passa de ano fácil, sabe? A Frieren é uma personagem feminina, é uma mulher, mas em nenhum momento isso... Eu gosto mais da Zeri. Porque atende mais os meus gostos, mas a Frieren é mais bem escrita de Frieren mesmo. É levado em consideração de uma maneira relevante ou importante. O fato dela ser mulher meio que pouco importa. O que dá brecha para a construção de histórias incríveis que simplesmente desconsideram esse tempo que seria perdido para afirmar ou reafirmar certas questões que todo mundo já tá cansado. A questão dela ser mulher... Eu tô tentando lembrar de cabeça aqui, se importa alguma coisa. Eu não tô conseguindo lembrar nada. Talvez alguém com
com mais bagagem do que eu pudesse analisar alguma coisa, mas de cabeça eu não tô lembrando nada assim que faça ela, por ser mulher, trabalhar bem as questões dela. Acho que não. Pelo menos na minha cabeça, no momento, não tá vindo nada. Sabe? Ela é uma personagem interessantíssima, cativante, a maneira como ela é retratada e a lição que traz à mesa é uma das coisas mais poderosas que existem, né? De dar valor ao tempo, porque mesmo que ele seja infinito, o dos outros não é. Aproveite cada momento como se seja o último, porque pode de fato ser. Com certeza uma das minhas personagens preferidas da vida. Em segundo lugar, vamos falar dela aqui, a Major Motoko Kusanagi. Você acredita que eu ainda não vi Ghost in the Shell, ainda não vi Perfect Blue também? E eu vi Armitage. Puta que pariu, velho. Eu tenho que começar a ver os filmes que tá lá, velho. Eu tenho que começar ver as merda famosas que tá lá pra ver, mano. Eu ainda não vi essa porra. E a protagonista de Ghost in the Shell, e ela só não está em primeiro lugar porque ela é um robô, né? Não é de fato uma mulher, mas como ela tem a forma feminina e se trata como uma mulher, ela tá aqui, tá bom? Tem algo nessa personagem que simplesmente me encanta, talvez por ela ser o resumo perfeito do gênero cyberpunk, que é um gênero que eu amo tanto. A maneira como ela é apresentada, desenvolvida e como ela tem o seu percurso durante esse filme complexo é, assim, uma das experiências mais únicas que eu já tive na minha vida. E ela ser a protagonista dessa experiência, dessa história, faz com que ela tenha que estar nesse segundo lugar. E eu, sinceramente, nem quero falar muito porque eu quero que você veja Ghost in the Shell se você ainda não viu. Vá logo. Eu vou ver. Tem que criar vergonha na cara. Primeiríssimo lugar, deixa eu ser previsível, tá bom? Vamos falar de... Tá bom. Eu imagino que o que ele vai mais elogiar é a parte que o Luffy fala, né? Diga que quer viver, né? Tem personagem que ele tem uma catarse tão boa que marca tanta pessoa que, pô, pra ele se torna o ápice, sabe? Pode ser isso, velho. Não tenho nada contra isso, não. Mas pra mim é a melhor da lista aqui que ele falou. Eu também não conheço tudinho, nem analisei nenhuma. A única que eu analisei aqui profundamente foi a Freira, então eu sou suspeito a falar. Acho que de mangá ele vai falar Makima, né? Nico Robin. Ai, mas a forma que One Piece trata as personagens femininas é o Oda. Ah, o Oda é babaca. O Oda depois do time skip bota peito em todo mundo. Blá, blá, blá. Amigo, baixa a bolinha rapidinho. Não existe personagem melhor desenvolvida no mundo dos animes e mangás do que Nico Robin. Param. 8 horas da manhã, velho. Param. Lembrando, antes das pedras, que essa é a minha opinião, tá bom? Considerando com... Dantes, você não quer sentar assim numa mesinha de bar, dar conversar, velho? Sei lá, velho. Sei não. Ok. O texto, que One Piece é uma obra antiga, uma obra lançada em 97, que ainda estava presa naqueles fundamentos de personagens femininas fracas, de donzelas em perigo, esse tipo de estereótipo, ainda mais nessa demografia, nesse gênero. A história dela é, com certeza, uma das mais complexas e cativantes já feitas na ficção. A maneira como ela é apresentada como uma vilã cativante, que é ali o braço direito do grande vilão de uma grande saga, as dicas que são dadas, que ela tá insatisfeita, que ela tem algo a fazer, e a maneira como ela começa a se encantar mais pelo grupo, a forma que a gente começa a entender o niilismo dela e a vontade de morrer, a vontade de não pertencer, o que culmina num arco de Water 7 em Enies Lobby, com a gente entendendo de onde vem todo esse rancor e de onde vem todo esse niilismo, de onde vem toda essa necessidade de desaparecer, e depois de tudo isso trazendo um dos maiores momentos da história dos animes e mangás, e arrisco dizer da ficção, quando o Luffy, seu capitão e protagonista da obra, fala pra ela viver depois de mostrar pra ela que o mundo... Diga que quer gozar! Vale a pena porque eles estão nesse mundo e eles querem fazer a diferença. Eu gosto dessa mensagem, tá? Você passar por um momento difícil e alguém mostrar que o que você mesmo passando por tanta dificuldade, você ainda quer viver, sabe? Não quer só sobreviver, quer viver. Tá? Dito isso, eu acho que eu já falei, mas é a opinião dele, eu não vou debater essa questão não. Eu também não vi essa porra aí. Teria que ver talvez no mangá, porque no anime o ritmo é meio... né? Mas deixa aí. Quem sabe um dia eu vejo isso. E diz que quer viver. É um dos momentos mais marcantes da história. E até hoje é uma cena que faz muita gente ver esse anime, porque mostra que One Piece não é sobre um pratinha que estica, não é sobre piadinha e blá blá blá, mas é uma obra que pode proporcionar... Não tem problema ser sobre esse tipo de coisa. Pode ser as coisas mais bestas do mundo, ou você vê uma obra complexa pelas coisas mais banais do mundo. Eu já falei, existem vários apelos e você tem que aprender a valorizar o que você gosta, velho. É o que eu já falei, Matou, ele tem certa substância. Claro que Matou não é a cor mais complexa do mundo, mas Matou, ele tem substância, só que ignora a substância pela superficialidade dele. Pra mim, o óbvio dele já tá bom pra mim, eu já dei nota 9 pra aquela bosta. Momentos assim. E a importância que ela carrega na obra de ser uma das únicas pessoas que consegue ler Poneglyphs, de estar presa a Ohara, com a gente tendo o revival de toda essa personagem agora no arco de Elbaf, revisitando o sol, tendo esses momentos, a gente vê uma personagem que gosta de viver depois do mundo. Você tá falando nesse quesito de tipo a personagem de 90
O One Piece, o mangá é de quando? O One Piece, o mangá. Ó, o One Piece começou em 97, né, velho? Um tempinho depois ali, E detalhe, né? Aqui foi quando o One Piece começou. Pra chegar ali no arco da Nico Robin, levou um tempinho a mais, né? Eu não sei em que capítulo ela apareceu, em que ano exatamente, mas tipo assim... Em 2002 já teve... Ou foi 2003? 2003! Já teve o arco Ataganashi, velho. Que eu acho que a Mion Sonosaki, pra mim, já é melhor que ela. Pelo que eu sei, né? Pelo menos pelas coisas que ele falou, velho. Eu não acho difícil, não. A Mion ser melhor que ela, não. Mas é aquilo, é a percepção dele e é... com base do que eu sei. Eu não sei porra nenhuma dela, basicamente. Eu não vi a execução. Eu só sei a questão das ideias, né? Enfim, fica aí. Sem contar que tem outros personagens que nós obviamente nem conhecemos, mas é aquela questão, né? É questão de desculpa. Falar pra ela que isso é errado. Nada é mais impactante do que Nico Robin. Agora vamos para o top 10 personagens femininas dos mangás, começando com as nossas menções honrosas. Eu tenho que falar aqui de Asa. Ah, velho, mano. Asa, eu gosto dela. Acho ela uma personagem boa. E é isso, velho. Acho ela uma personagem boa, sabe? Não acho que não entraria pra mim com... Eu sei que quando ela tava saindo, muita mulher tava elogiando ela. Acho que você consegue achar fácil o vídeo de mulher elogiando a Asa, ou as próprias personagens de Chainsaw Man. Mas, tipo assim, pra mim a melhor personagem feminina de Chainsaw Man e a melhor personagem de Chainsaw Man no geral é a Makima. Mitaka de Chainsaw Man, a segunda protagonista da obra, né? A protagonista, parte 2. Eu amo como essa personagem é identificável, mais até que o Denji. Eu gosto muito da história dela, a maneira como ela se conecta com o seu demônio interior de Oru, na verdade. Na minha opinião, ela é uma... Mas quando... É difícil falar, velho, porque o Denji... Eu acho que a dinâmica do Denji com a Makima, velho, tem... Eu só vi um vídeo que era do cara falando o quão desejável, assim, é a questão de você ter controle de tudo, sabe? Você deixar alguém ou você se submeter ao controle total das coisas. Eu não lembro quem fez o vídeo, mas é um vídeo muito bom falando sobre a Makima. Eu queria recomendar pro Lê, mas esse porra ainda não leu o mangá de Chainsaw Man, tá esperando o anime, né? Personagem, inclusive, em algum momento vai ter vídeo dela aqui no canal. Temos que falar também de Farnese de Berserk. Muitos considerariam ela sendo a melhor personagem feminina de Berserk, porque o arco de desenvolvimento dela é realmente incrível. A maneira como é apresentada, como uma arrogante, né, toda lá certinha. E aí o mundo vai quebrando isso, a sua relação com Guts começa, ela vai se tornando um personagem completamente diferente. Tenho que falar também de Tatsumaki de One Punch Man. Oxi. Vamos ter bom gosto, tá? No mangá, ela é muito mais bem tratada e ela é muito mais foda do que no anime. Ela só não... Ela também é mais gostosa. Não tá no top 10, porque eu acho que o tratamento dela em algumas cenas é um pouco bizarro, considerando que ela tem a aparência de uma criança, mas tudo bem. E ela é um... Ah, vai começar, para. clichê, ao mesmo tempo que ela quebra um clichê, porque ela é uma personagem fodona, absurda, mesmo tendo a aparência de uma criança franzina, ao mesmo tempo que ela é uma tsum. Eu fui no mercado, velho, tinha uma moça, ela devia ter uns 30 anos, velho, já tinha filho lá, mano. Ela não parecia ter 12 anos, o corpo, 12 anos, eu não tô brincando não. Ela devia ter 1,40, 1,50 de altura. Não, devia ter 1,40, velho. Magrinha pra caralho, não tinha curva nenhuma. E a cara dela era de 1,30 m. Dere, né? Que é essa menina que gosta de protagonista, mas não quer admitir. Prendam esse pai, mano. Ele é Gosta de protagonista, fica meio raivosa e tal, aí não gosta de vencer. Obviamente eu tenho que mencionar também a Otsu de Vagabond, que é literalmente um poço de feminilidade, digamos assim, o que muitas vezes é um alívio, um respiro em uma obra tão masculina, né? Uma obra de espadas, samurais, ronin, sangue, vísceras, morte. E aí sempre quando ela aparece em... O homem só é homem quando ele é boiolinha. É por isso que homem, quando ele tá em relacionamento, ele começa a agir de forma mais meiga, tá? Homem só é homem quando ele é boiolinha, tá? Cena, ela imprime ele mostra a fragilidade a humanidade do Musashi, né? Fazendo ele sair dessa parada, desse mindset de ser um monstro e tal, e começando a olhar mais pra dentro os sentimentos, o que eu acho que é muito importante. E eu tenho que mencionar aqui uma personagem de Jojo Parte 7, mas o mero mencionar dela já é um spoiler, então se você não quer ouvir o spoiler dessa parte, pule logo para, né, o 10º lugar, porque eu tenho que mencionar Hot Pants de Steel Ball Run. Ela é uma personagem que inicialmente a gente acha que é um homem, né, competindo, mas a gente descobre que ela é uma freira que tá nessa corrida e tal. Ela é muito legal, ela é uma personagem que funciona muito bem nessa trama, e funciona muito bem com a dupla ali de protagonistas. Todas as cenas que ela aparece e lutas que participa são icônicas, ela é muito foda. Em 10º lugar, vamos falar de Kingdom, porque temos que falar de Yotama. A Yotama, ela é essa personagem, né, fodona e tal, guerra, blá blá, mas como Kingdom é um seinen, ele não é preso, né, nesses estereótipos meio genéricos de representar essas pessoas. Quem será que é melhor, velho? Essa personagem ou a Method lá de Galaxy 39, hein, velho? Ó, Galaxy 39 aí, Dante, dos anos 70, tá? Dos anos 70.
Mas eu não acho que a metódica... Eu não vi tudo ainda, só vi 33 episódios daquela porra. Eu acho o mangá deve ser melhor. Pelo menos eu comparei o primeiro capítulo com o primeiro episódio. O primeiro capítulo, mesmo estando... Eu tava em que língua? Sei lá, velho. Eu só fui ver. Mas só pelas imagens. O mangá é melhor já do que o primeiro episódio de Galaxy Trinidad. Mas vai saber, né? Então Yotama, quando é apresentada pra nós pela primeira vez, é apresentada como o rei da montanha, um bagulho meio bizarro, e depois a gente vai saber que é uma mulher, o que choca muita gente, porque saiba que essa é a China de 2000 anos antes de Cristo. E a maneira como ela é representada é algo meio mágico, na minha opinião. Ela é uma personagem que reúne inúmeras tribos da montanha, pessoas selvagens e tal, pessoas que o senso comum diria que nunca seguiriam uma mulher, por exemplo, e ela consegue uni-los, talvez por uma herança familiar, talvez por aparecer um ser meio místico, talvez pela sua... Cleópatra? O pessoal fala que Cleópatra não era muito bonita não, é porque ela era muito inteligente. Mas aí o pessoal ficava com raiva e dizia que ela era muito sensual, conseguia seduzir o pessoal pra não admitir que ela era uma líder incrível, né? As capacidades em batalha e militares, de estratégia, e até mesmo pela sua beleza, fazendo com que vários líderes de clã cheguem pra tentar casar com ela e nunca conseguiam. Então acho que ela é uma representação seinen desse estereótipo batido da mulher musculosa e o caralho. Seinen? Até porque ela é muito elegante. Ela é completamente diferente do que você acreditaria ser o rei da montanha, né? E todas as vezes que ela aparece, geralmente pra salvar o dia, é como se fosse uma entidade, realmente. É um bagulho muito diferente, a maneira como ela é tratada em Kingdom. Em nono... Vai ver, tem algum simbolismo, né? Sei lá, alguma história japonesa que tem a ver com isso. Vai saber. lugar, eu vou falar de uma personagem que a gente sabe de muito pouco. É aquilo, meu filho. Se for pegar simbolismo japonês, até Jujutsu tem uma substância do caralho, né? Vou pegar isso, porra. E que foi introduzida, entre aspas, recentemente, que é Morena Prudo de Hunter x Hunter, mais especificamente desse arco da Guerra de Sucessão. Morena é introduzida pra nós como uma das lideranças da máfia de Kakin, um ramo que está subordinado ao príncipe de Siridonihi, né, a maior ameaça da obra atualmente. E à primeira vista ela parece meio que uma psicopata e tal, que tem um poder bem interessante de níveis e tal, sendo que depois que ela explica a sua história e fala o que ela verdadeiramente quer, ela se torna uma personagem extremamente angustiante e que começa a fazer com que Hunter x Hunter se torne essa obra seinen que a gente tá vendo ele se tornar, principalmente com esse novo arco. Ela expõe uma realidade muito... Ah, velho. É seinen porque, sei lá, que é mais sombrio, que é mais complexo. É que tá... Das obras que eu vi, as mais complexas são shonen, não seinen. Tanto que o seinen, em alguns momentos, ele faz uma coisa que o pessoal reclama, que é ser, como é que fala? Expositivo. Ele expõe a sua complexidade. Pô, eu vi poucos seinen assim, eu não vi tantos também, mas, pô, eu vi uns mais elogiados assim, que não é tão, não tem tanta essa questão, não é tão complexo assim, ou não trabalha tanto essa questão, como é que fala da palavra? É sutil, né? Sutileza. Acho que o shonen, ele é subestimado nesse quesito, ele trata várias coisas de forma sutil assim. Pesada do Império de Kakin, ao mesmo tempo que tem um objetivo e uma ambição completamente destrutiva, algo que seria considerado insano. Eu acho que é porque seinen é mais visto assim, o pessoal vai mais com o olho aberto. Ah, não, eu vou analisar isso aqui, que isso aqui obviamente é mais complexo, não é bem assim não. Vendo pelos olhos dela, parece ser algo até plausível, justificável. Afinal, essa é uma mulher que nasceu por um abuso, foi abusada a vida inteira, então é óbvio que ela vai ver o mundo inteiro como um lugar digno de... Ah, velho. A segunda mulher, né, velho, que tipo, vou ser forte porque foi abusada. Mas ok, né? Ok, não tô dizendo que isso é ruim. Mas, pô... destruir o mais rápido possível. Em oitavo lugar, temos que falar de Retsu Unohana. Ela é um plot twist muito maneiro, né? De saber que ela era a antiga Kenpachi, né? Antes do Zaraki, e que ela era uma assassina absurda e que depois, né, virou essa curandeira com essa aparência de mãe que todo mundo... O cabelo dela parece uma rola. Parecia amar. E essa é uma revelação que todo mundo compra, né? É engraçado isso, como um personagem sai de algo completamente diferente e vai, né, pra essa mulher obstinada com sede de sangue e ninguém acha estranho. Eu acho isso muito curioso na escrita de Chichikubo, na escrita dessa mulher. E a luta dela com Kenpachi é brincadeira, né? Uma das coisas mais fodas que eu já vi. E toda a conversa com seu passado, de como ela metaforicamente castrou o Kenpachi, né? E ela se sentindo culpada de ter privado o mundo dessa beleza e blá blá blá. É muito maneiro. Em sétimo lugar, temos que falar da irmã do diabo. Vamos falar de Anna Liberty de Monster. Anna inicialmente parece exatamente uma coitada que infelizmente calhou de ser irmã gêmea do demônio, né? Isso faz com que ela entre em cada situação de merda. Mas ela é um importante contraponto pro Yohan, né? De mostrar o quanto essa garota, pô, feliz e que quer fazer a coisa certa, difere do seu irmão, que é o diabo. Sendo que essa personagem cresce no conceito de qualquer um quando a gente tem a revelação de que, na verdade, ela que sofreu o grosso da lavagem cerebral de Franz Bonaparte, ela que deveria ser o diabo e o demônio, ela que foi levada pra mansão das Rosas Vermelhas. Mas quando ela voltou pra casa, ela contou tudo o que ela viu pro Yohan. Porque Yohan, velho, ele feito pra ser o mal em sua essência, velho. Basicamente é isso, mano.
E é isso que me irrita no pessoal que fala que o Johan é um personagem extremamente inteligente. Ele é inteligente, mas tipo assim, o pessoal acha que ele tem um nível emocional incrível ele tem uma inteligência emocional incrível. Não, velho. Ele é pra representar um conceito de maldade, velho. De despertar o mal dentro das pessoas, velho. Por isso que ele chega nos assassinos. Tem um assassino lá, né, que fala. Ele só chegou do meu lado, desenhou na areia, escreveu o nome da areia e olhou pra mim. Eu já sabia tudo o que eu devia fazer. Tu acha realmente que... Ah, velho, deixa, velho. Johan bloqueando as suas memórias e com o Johan tomando o fardo dela pra ele. A relação dos dois e essa cena são muito interessantes pra gente realmente não ver mais o Johan como esse grande vilão absurdo e maléfico que ele estava sendo construído até aqui. E sim, talvez um irmão fazendo o trabalho pra, né, conseguir atenuar a situação da sua irmã. Mostrando o quão tênue é a linha entre o bem e o mal, da loucura e sanidade. Em sexto lugar, temos que falar daquele... Para. Não, velho. Da nova geração, vamos falar de Maki Zenin de Jujutsu Kaisen. A Maki, inicialmente, é uma personagem legal, é uma personagem que tem uma desvantagem fodida nesse mundo por não ter controle de energia amaldiçoada, e ela não tem energia amaldiçoada, ela é considerada uma marginal, né, nesse mundo, uma outsider, digamos assim, e ela... Eu odeio Shion Sonozaki, eu amo Mio Sonozaki, eu odeio Shion Sonozaki, mas talvez Shion Sonozaki seja melhor que a Maki, mas o quê? Sofre muito com isso, ao mesmo tempo que não deixa a peteca cair e tal, e a gente consegue, né, apreciar esse esforço todo. Mas é óbvio que ela está aqui no momento que ela se funde com a Mai, e com isso acessa, né, a região celestial que o Toji Zenin tinha, por exemplo, fazendo ela ser um exército de uma mulher só. E é claro que a Maki está no estereótipo da mulher fodona, musculosa, poderosa e o caralho, mas entende que houve um caminho pra isso, houve um trabalho pra isso acontecer, que Maki representa a injustiça, os preconceitos, até mesmo a misoginia na sociedade de Jujutsu, principalmente entre os clãs antigos, entre as famílias antigas, que sempre... A questão... Tá, ela ser mulher, obviamente, não entra nisso, porque, vamos lá, o fato dela não é porque ela não tem poder, né? Se eu não me engano é isso. Não é porque exatamente ela é mulher. Talvez tenha uma coisinha ali, aqui e ali, mas, pô, se eu não me engano é isso, é porque ela não tem poder, né? desdenharam dela, não só por... Então, tipo, se fosse gêmeos homens, acho que não ia mudar porra nenhuma. Pelo menos que eu lembro, né, de cabeça, eu posso estar enganado. Puta... O Naoya também é meio filha da puta, né? Mas... não ter energia amaldiçoada, mas também por ser uma mulher. E uma mulher, no clã deles, é considerado só uma dona de casa, como dito por Naoya Zenin. Então é uma personagem que representa uma quebra desses... Ah, mas será que se ela fosse forte, tivesse poder? Tá entendendo? Também a questão, né? Aquela questão de gêmeo nascer, isso é uma visão antiga do Japão lá, né? Que se nasce dois gêmeos, um tem que matar um, né? Que senão traz azar. Padrões, né? Uma quebra desse estilo de vida e uma nova perspectiva, advinda de um trauma, o que mostra a realidade do universo de Jujutsu Kaisen, que para você ser considerado forte, você tem que perder tudo antes. E o que é ser poderoso, o que é ser forte, se as condições para isso são essas. Em quinto lugar, pode começar a chorar porque temos que falar de Aiko Tanaka de Oyasumi Pum Pum. Aiko é uma personagem muito complicada de falar, ou até mesmo desenvolver sobre, porque ela é muito pesada. Em Oyasumi Pum Pum a gente acompanha, né, a vida do Pum Pum, dele verdadeiramente crescendo ali de uma criança, se tornando adolescente, depois um jovem. E é uma vida horrorosa, seguida de tragédias, é um negócio muito pesado mesmo. E Aiko é uma das personagens centrais dessa história e da vida de Pum Pum, né? Ela é o seu primeiro amor, aquele tipo de coisa extremamente idealizada, ela é a mulher dos meus sonhos, ela é a mulher que eu vou casar. Sendo conforme eles crescem e a gente vai entendendo a vida da Aiko pessoal, as coisas que acontecem na casa dela, fica cada vez mais difícil de acompanhar essa obra. Até porque Oyasumi Pum Pum é uma obra meio House of Cards, no sentido de que ela nos torna cúmplice do Pum Pum em diversos momentos. Afinal, a gente tá acompanhando a obra pelos olhos dele, vendo as ações dele a todo momento. Não torna cúmplice, né? A gente só tá acompanhando uma perspectiva específica. E por ser uma obra muito identificável, falando do dia a dia, de uma vivência que todo mundo teve, é muito desconfortável. E por causa da gente, na maioria das vezes, ver a Aiko pelos olhos do Pum Pum, a gente tem aquela visão idealizada daquela garota, de que ela é perfeita e que ela nunca vai fazer mal. Sendo que a idade vem, o mundo bate na porta, na verdade, e a gente vai começar... Eu não acho que é desse tipo, nesse sentido. Tipo, tem várias coisas que dá pra você... Tipo, não é porque você acompanha a visão de um personagem que necessariamente você vai ter a mesma idealização que ele. Pode ser um narrador falso, por exemplo, sabe? E você perceber isso. começando a ver um personagem quebrada e que... O ET, você saber que ele tá muito... Higurashi tem muito isso, velho. Os personagens, eles cometem algumas burrice e algumas distorção, mas você percebe que é distorção, sabe? É bem feito o suficiente pra você saber que não é... que foi mal feito assim, deixou passar, sabe? Não, é por causa do psicológico deles, a situação deixa eles mais pensar aquilo.
Aquilo, eu não tô falando de VN aqui não, né? Vamos falar de Pom Pom. Começa a entrar numa relação completamente tóxica com o Pum Pum, né? De dois lados. Eles dois são tóxicos um pro outro. Em quarto lugar, temos que falar da personagem que chocou a Sabia que ele ia citar. todos. Temos que falar de Casca de Berserk. Que é complicado falar da Casca, porque depois da Era Dourada, ela se Mais um abuso, tá? Mais um abuso. Não só quando o Griffith, quando ela conheceu o Griffith, né? Viu ele como salvador, que ela salvou ela do abuso. Mas também, né? torna verdadeiramente uma casca, né? Ela é uma mulher extremamente traumatizada pelos eventos que aconteceram naquele arco, e mais do que justo, na verdade. E isso faz com que ela, per se, não tenha tanto desenvolvimento, mas sim o Guts, né? Tenha um desenvolvimento muito grande por causa dessa condição que ela se encontra. Mas é óbvio que ela está aqui muito pelo Então ela é uma ferramenta. Você tá reconhecendo a parte mais dela de ferramenta, né? que ela representou na Era Dourada. Ela é Ah, a ferramenta não é personagem? Sim. Um personagem pode ser uma ferramenta narrativa também, mas é aquilo. Personagem que só cumpre um papel assim, um pequeno motor narrativo, vamos assim dizer. Você usaria como exemplo de personagem, talvez você poderia usar como exemplo de ferramentas em si, né? Narrativa, mas um personagem tem muito. Eu não vou entrar nesse quesito de novo, não. era a única garota que estava em guerras, a única garota de um exército mercenário, e mesmo assim ela era respeitada, ela era foda, ela era absurda. Uma personagem forte e líder em um ambiente majoritariamente habitado por homens, ao mesmo tempo que a sua história, que as suas relações demonstram sua complexidade, a maneira que ela não quer se apaixonar pelo Guts, porque ela não quer ser vista como uma mulher, porque ela acha que isso vai fazer com que todo mundo veja ela assim, e ela não quer ser abusada de novo, ela não quer ser tratada da maneira que ela já foi. De novo, com ela se dedicando e fazendo de tudo por Griffith, fazendo tudo pelo líder, e sendo traída daquela maneira escrota por ele no Eclipse. Ela é uma personagem muito importante. Foda, né, velho? Se os homens me verem como mulher, eles obviamente vão me estuprar. Sei lá, eles não vão buscar conforto, sei lá, buscar ânima, não. Vão me sapecar. Mas ok, né? Ok. Talvez uma das mais importantes para a obra e principalmente para o protagonista, e isso faz com que ela tenha que estar aqui. Em terceiro lugar, vamos falar de Joe de novo, porque temos que falar de Yasue Hirose de Jojo Lion. Nós antes na obra já tivemos algumas Joe Bro, né, como por exemplo a Trish na parte Você tá pegando a mesma obra, gente. Ah, mas é anime e mangá. Você tá pegando a mesma obra. tem o Kaeremis e a Full Fighters na parte 6, sendo que todas essas Joe Bros faziam parte de um grupo maior, né? Não eram só elas. A Yasuo é a única aliança, é o único braço que o Josuke ou o Gap tem na parte 8 por bom tempo. E na minha opinião, é uma personagem, assim, interessantíssima. Ela é muito divertida. E apesar de que algumas relações onde ela é uma donzela em perigo, ela não consegue fazer nada, eu adoro. Ninguém reclama do Araki ter a síndrome da mesma face porque o traço dele é não usual, tá? Por causa disso. Porque não é comum. Porque senão o pessoal enche a paciência. a maneira como ela é tratada em algumas ocasiões. Eu não vejo problema, tá? Ter síndrome da mesma face em nenhuma obra, seja com traço mais incomum, como é o de Jojo, né? Muito específico, ou traço mais genérico. Não vejo problema, não. Dá pra você caracterizar o personagem com outras coisas. Principalmente porque ela tem um dos stands mais diferentes, que é um stand de suporte. É um stand que não tem capacidades ofensivas. E eu adoro quando esses usuários são representados pelo Araki, porque forçam ele a ter que se virar, né? Considerando que é uma obra que é sempre focada muito em luta. Quando você não tem um stand que é focado nisso, você tem que resolver de maneiras criativas as situações. E talvez Yasuo seja uma das mais criativas na utilização do seu stand e uma das mais importantes em toda essa jornada. E principalmente o vínculo que ela tem com o Gap, né? Da sua inocência, ingenuidade, dela ser uma jovem que foi do nada colocada em toda essa trama, faz com que ela seja identificável, faz com que ela seja amável logo de cara. E é uma personagem muito importante pra narrativa, porque considerando que o nosso protagonista é alguém que não se lembra de nada, não sabe quem é, não sabe a sua identidade, ela é um norte que todo mundo aprende a seguir. Em segundo lugar, vamos falar de uma das maiores vilãs. Ai, velho, uma máquina é muito absurda, né, velho? Ela é um ótimo personagem, velho. Virou ícone, né, velho? Um ícone moderno aí de anime mangá, velho. Nossa senhora, que personagem absurda, velho. Da história dos animes e mangás. Vamos falar de Makima. Primeiramente, que a Makima está aqui nos top personagens. Eu acho que o pessoal deveria debater mais, man. O quão absurdo é você ter controle das coisas, sabe? Imagina, velho. Você ter controle de tudo. Tipo, o conceito mesmo de controle. Tipo, você não ficar afobado, você conseguir controlar suas emoções, você conseguir controlar a gestão, conseguir controlar as pessoas que entram na sua vida. O quão melhor sua vida seria, velho. E quando a Makima fala isso, né? Quando fala, eu quero controlar o mal controlado. O mal não pode ser não no sentido de maldade, pode ser questão de desconforto, assim, que aparece na vida, sabe? Nossa Senhora. Se você para pra pensar a complexidade disso, né? Não parece que é uma vilãozinha tentando fazer algo bonzinho. Parece que é realmente algo da essência humana, velho. Que é dominar aquilo que não tem controle, velho. Nossa Senhora.
de mangás e não de anime, porque é no mangá que ela se torna uma baita vilã e se torna essa personagem que todo mundo ama e reverencia. E eu digo mais, ela só não está em primeiro lugar porque ela não é Mas Dante, no anime, a bunda dela ganha mais destaque. bem uma mulher, né? Ela é um demônio e tal, mas enfim, eu ouso dizer que Maki é uma personagem histórica pelo que ela conseguiu fazer. Ser uma vilã tão impactante, tão foda, em um gênero que espera que os únicos vilões que estejam no Hall da Fama sejam masculinos, é algo que a gente tem que aplaudir. Ela é o que faz a parte 1 de Chainsaw Man ser tão absurdamente genial e principalmente o final da Ela não só faz a parte 1 ser boa pra caralho, como ela também impacta diretamente a parte 2, velho. Mas que é um absurdo mesmo. parte 1, que faz ela ser uma das maiores experiências de mangá que você pode ter na sua vida, ela é a culpada de tudo. A maneira como seu mistério é construído, a maneira que ela usa as armas femininas, como por exemplo a sedução, contra pessoas como o Denji, são utilizadas pra depois ser revelado que ela é o demônio do controle. É aquilo, né? Sedução no sentido sensual, né? Sensualizar. Que é aquilo, mas que me representa o controle. Não só a sensualidade. Ela é sensual porque o Fujimoto tá ligado, né? Também tem esse apelo, mas assim, eu acho que daria pra ter um debate mais profundo que isso, sabe? Não só adentrar mais um quesito de sensualidade e como ela usa assim os outros. É mais questão de semblante dela. A Makima, ela é posturada, vamos assim dizer. Ela tem aquela figura. Se você perguntar eu perguntei pra uns amigos meus o que eles acham de mulher assim, que é muito bonita e é bem centrada, inteligente, sabe? Eles falam que meio que admira assim também. É um apelo que eles acham sexy, mas também é admirável. Então é algo que chama você assim, sabe? E que ela tem todos na coleira, e revelar depois seu objetivo, que ela é uma fã do Chainsaw Man, e ela pouco se importa com o Denji, ela quer o Potita, né, e fazer um mundo onde ela possa controlá-lo, o tratamento que ela tem, desde a sua aparência ao seu desenvolvimento da obra, as suas motivações, os seus feitos, é o que faz com que ela seja uma das personagens mais incríveis já criadas e uma das vilãs mais marcantes da história dos animes e mangás. Mas em primeiro lugar, vamos falar de uma das minhas obras preferidas, e Eu dropei Dororedoro, o mangá, tá? Nos primeiros 3 capítulos, acho 5, sei lá. Não consegui ficar preso de jeito nenhum, mas eu adoro o estilo artístico, tá? Principalmente das personagens femininas. Uma das, entre aspas, protagonistas dessa obra, temos que falar de Nikaido de Dororedoro. Inicialmente, Nikaido é só uma personagem que vai ajudar, né, Olha que traço da hora, velho. Vai tomar no cu. Eu adoro traço assim sujo, velho. Puta que pariu. o Kaima a descobrir quem ele E diabo é isso? É um homúnculo, velho? é e tal. É ali uma coadjuvante, tá ajudando o protagonista e simples assim. Mas conforme a história passa e o seu mistério se intensifica, que ela era uma feiticeira escondida no buraco, o que tá acontecendo? Então é revelado que ela é a feiticeira que domina a magia do tempo e o que isso significa, culminando logo depois em um dos momentos mais fodas da história Ah, essa é ela? Eu pensei que era outra personagem. Eu tinha visto umas artes dela aqui com chifrinho, eu não sabia que era ela, né? dos mangás, que é a sua viagem no tempo, inclusive eu falei em um vídeo recente. A maneira como ela participa da obra é único, ela é geralmente a personagem que une vários núcleos diferentes, e Dororedoro é uma obra que tem vários núcleos abertos e que precisam se encontrar em determinado momento. E Dororedoro, se tratando de uma obra que meio que tá em busca da identidade do protagonista, e essa sendo a trama mais importante, e a trama que a maioria das pessoas vai ver, né, quer se interessar por isso, Nikaido tinha um dificílimo trabalho de ter uma trama tão interessante quanto, e ela consegue. Além de que a sua personalidade é extremamente cativante, ela é muito agradável logo de cara, além de conseguir se virar, ter o seu próprio jeito, ter o seu charme, ela é uma personagem muito legal de acompanhar. Sempre quando a gente vê ela em cena, vê o núcleo dela aparecendo, a gente fica feliz da vida. Agora vamos para o top 10 definitivo. Anime, mangá, tudo junto. Em 10º lugar, Aiko Tanaka de Yasumi Pum Pum. Em 9º lugar, Faye Valentine de Cowboy Bebop. Em 8º lugar, Casca de Berserk. Em 7º lugar, Yasuo Hiroshi de Jojo, mais especificamente Jojo Lion. Em 6º lugar, Jolene Kujo de Jojo, mais especificamente de Stone Ocean. Em 5º lugar, Frieren de Sousou no Frieren. Em 4º lugar, Makima de Chainsaw Man. Em 3º lugar, Nikaido Eu não acho a máquina melhor que a Frieren, não, tá? Mas ok. de Dororedoro. Em 2º lugar, Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell. E em primeiríssimo lugar, Nico Robin. Pelo menos eu deixo um shonen em primeiro, isso já me deixa feliz. Engraçado, né, velho? Parece que shonen tem uns picos, assim, de catarse melhor, né, que seinen. Pelo menos eu sinto isso. De One Piece. Esse é o gabarito, esse é o top 10. E lembrem-se, todos esses top 10 aqui, todas essas listas foram feitas com base na minha opinião. Não tô nem aí, vou lhe xingar mesmo assim, né? Você pode ter a sua, inclusive, deixa aqui nos comentários o seu top 10, tá bom? Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre sempre, curta, comenta, compartilha e se inscreva. Muito obrigado. Vídeo legal do Dante, tipo... Não necessariamente gostei de tudo que ele falou, mas é um vídeo interessante, dá pra debater umas coisas. Ficou o vídeo de 1 hora aqui, eu tô vendo, mas assim, talvez se tivesse mais personagem que eu conhecesse, ia ser pior. Porque ou eu ia falar mais, ia ser um vídeo maior, porque eu ia falar mais, eu tinha mais coisa pra falar, mais a agregar. Ou sei lá, ia ser um vídeo menor, porque ele ia falar, provavelmente ele ia falar bem, né, que é um vídeo... pra falar bem de personagem feminino. Então eu meio que só ia concordar com ele ficar mais calado. Vai saber, né? Acho que mesmo eu não conhecendo vários personagens aqui, eu acabei agregando algumas coisinhas. Acho que é um vídeo válido, eu tô falando. Eu prefiro fazer vídeos que tenham algum certo valor, não que sejam os únicos. Um vídeo único.
nossa, só eu fiz nesse tema, ou colaborei pra isso, mas coisa que o pessoal não fala tanto, né? Mas se você viu até aqui, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like ou dislike, caso você comenta alguma coisa se você quiser, e fique em paz. Tchau.